Iniciamos hoje uma nova minissérie de estudos que tem por título A Divindade versus a Trindade no Adventismo. Hoje estaremos a ver a primeira de 3 partes sobre este tema. Vamos abrir a Palavra de Deus para darmos início ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e versículos 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação do mundo. Amém. Muitos utilizam estes versículos para defenderem a Trindade ou para defenderem a divindade. Alguns vão todavia mais além e dizem que os versículos 18 e 19 foram acrescentados, que não estão no original. Alguns têm este argumento. Nós, como adventistas do sétimo dia históricos, e esta palavra histórico ou historicista tem a ver com o facto de estudarmos a história e que nos remontamos ao passado. Nós fizemos uma investigação sobre os batismos que Ellen White teve em sua própria vida. E no total constatamos que o seu primeiro batismo foi aos 12 anos de idade na Igreja Metodista. O texto encontra-se no livro de Primeiros Escritos, página 11 e no segundo parágrafo, e diz-nos o seguinte: Fui convertida com a idade de 11 anos e aos 12 fui batizada, tendo-me unido à Igreja Metodista. Aos 13 anos ouvi Guilherme Miller proferir sua segunda série de conferências em Portland. Como vemos aqui, porque o texto fala que ela foi batizada antes de ouvir Guilherme Miller falar sobre a breve vinda de Jesus. Em 1842, cerca de 2 a 3 anos após o seu primeiro batismo, constatamos através do texto seguinte que ela se batizou, ou rebatizou, mais propriamente dito, a 26 de junho de 1842. Muito provavelmente este batismo, ou rebatismo, deve ter surgido devido a ela ter aceito a mensagem da breve volta de Jesus, proclamada pelo movimento millerita. Mas vamos ler o texto em questão. Na tarde de domingo, 26 de junho de 1842, ela e outras 11 pessoas foram batizadas nas águas bastante agitadas da Baía de Casco. Ela descreveu o importante acontecimento. Grandes ondas rebentavam na praia, mas a minha paz era como um rio. Quando saí da água, a minha força quase desapareceu, pois o poder de Deus repousava sobre mim. Uma bênção tão rica que nunca tinha experimentado antes. Senti-me morta para o mundo e que todos os meus pecados foram lavados. No mesmo dia, uma irmã e eu própria fomos levadas à igreja. Esta passagem encontra-se em Spiritual Gift, volume 2, página 13, e também na sua biografia escrita pelo seu neto Arthur White no primeiro volume, na página 37. Avançando um pouco mais na biografia de Ellen White, temos outro dado interessante relatado pelo seu próprio esposo, Tiago White, no seu livro Life in Sentence, na página 272, que vamos ler. Este foi o caso de 12 de junho de 1868, na presença de não menos de 200 guardadores do sábado, na casa de oração em Battle Creek, Michigan. Ao receber o batismo das minhas mãos, num período inicial da sua experiência, quando a levantei da água, ela teve imediatamente uma visão. Temos aqui um novo rebatismo, e este é efetuado pelo seu esposo Tiago White em 1868. E porquê?
não deixou dadas muitas informações sobre esta questão. Contudo, em junho de 1842, Ellen White ainda não tinha recebido a mensagem do terceiro anjo, nem a reforma da saúde e nem todos os 7 pilares da fé adventista do sétimo dia. Talvez possa ter sido essa a razão dela se ter querido rebatizar pela segunda vez em 1868. Isto são apenas suposições e não afirmações categóricas. Então vemos por estes textos que a irmã White se batizou 3 vezes. O primeiro batismo quando ela tinha 12 anos. Como não sabemos nem o dia nem o mês deste primeiro batismo, vamos apontar o ano aproximado de 1839 a 1840, em função do ano em que ela nasceu, de 1827. O segundo batismo, a 26 de junho de 1842, e o último que temos registro é de 12 de junho de 1868. Vamos então ver em relação ao nosso primeiro texto bíblico que apresentámos no início, de Mateus 28 e os versículos 18 a 20, o que é que a irmã White pensa sobre eles e como é que ela recebeu o batismo. Vamos então ao livro de Manuscript Release, volume 13, página 217 e segundo parágrafo. E diz-nos ela o seguinte: Fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui sepultada como Cristo, à semelhança da sua morte e ressuscitada à semelhança da sua ressurreição. Estou comprometida a consagrar a minha vida ao seu serviço. E isto ela escreveu na carta 73 de 7 de julho de 1901, no parágrafo 8. Neste ano de 1901, ela iria completar 56 anos de ministério profético. E vejam como ela se refere ao seu batismo. Faz uma alusão clara ao texto de Mateus capítulo 28 e versículos 18 a 20. Ou seja, que o batismo deve ser efetuado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos agora um método que usava o pastor Tiago White para batizar. Nós estamos a enfatizar estes aspectos da forma batismal. Porquê? Porque atualmente está a ser muito questionado quando se começa a estudar a divindade versus a Trindade. E alguns estão a afirmar, alguns estão a ensinar e a praticar que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é válido e que somente devemos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vimos que Ellen White se batizou no nome das 3 pessoas da divindade, conforme palavras dela mesma. Mas agora vamos ver também o que nos diz o seu esposo sobre a forma batismal. Temos aqui uma cópia da revista Adventista original, que era um documento oficial da Igreja Adventista. A Advent Review, ou mais conhecida como Review and Herald, de 4 de fevereiro de 1862, tem um artigo sobre o batismo escrito pelo pastor Tiago White, e ele diz-nos o seguinte na página 76 e no 6º parágrafo. O batismo é uma ordenança perpétua na Igreja, e os ministros do século XIX batizam em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original assim o exige. Então, em que nome batizava o pastor Tiago White? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se ele rebatizou a sua esposa em 1868, como já vimos, é claro que ele rebatizou em nome das 3 pessoas da divindade, tal como ela mesma afirma na passagem que lemos anteriormente. Mas na atualidade, vários adventistas dizem que este batismo não é válido. E isto apresenta vários problemas para estas pessoas. Primeiro, o batismo da profetisa Ellen White não seria válido. Contudo, a Bíblia e o Espírito de Profecia nos dizem e validam com os escritos dos pioneiros que esse batismo é válido. E também podemos encontrar que o rebatismo também é válido para aqueles que conhecem esta nova mensagem. O nosso estudo de hoje vai estar de alguma forma ligado a um pioneiro que muitos de nós não conhecemos. O seu nome é Judson Silvanus Washburn.
Ele escreveu uma carta em 1940 aos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muito esclarecedora sobre a questão da Trindade dentro do Adventismo. E esta carta vai ajudar-nos a compreender a diferença entre a divindade e a Trindade. Ele cita muitos versículos da Palavra de Deus e também cita muitos textos do Espírito de Profecia. Alguns citam o pastor Judson Silvanus Washburn, mas citam apenas porções desta carta que lhes vamos apresentar na sua totalidade. E eles apenas citam as porções que lhes convêm e não apresentam toda a carta completa. Por isso, nós iremos apresentar toda a carta. Aliás, esta carta já traduzimos na íntegra para a língua portuguesa e quem desejar ter, poderemos enviá-la em PDF juntamente com o texto original em inglês. Mas vamos ver primeiramente quem foi este homem. Ele viveu entre 1863 e 1955. Só por esta data nós constatamos que ele foi contemporâneo de Ellen White. Washburn era o filho do pioneiro adventista observador do sábado, Calvin Washburn, que se tinha unido aos adventistas durante o movimento milerita dos anos de 1840. Durante a sua juventude, J.S. Washburn teve muitas oportunidades de conhecer os fundadores pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Washburn afirmou ter tido um rico legado adventista do Sétimo Dia. Foi convertido por John Nevins Andrews aos 11 anos, batizado por Tiago White aos 12 anos e começou a pregar o Adventismo aos 21 anos. Trabalhou na Conferência de Ohio. Foi daí que ele veio como delegado à sessão da Conferência Geral de 1888. As lutas espirituais que ocorreram nesta reunião levaram-no a refletir sobre a sua própria vida espiritual, um problema que mais tarde resolveu através de aconselhamento com Ellen White. Nesta altura, também começou a sua correspondência com a Sra. White, que durou o resto da sua vida até à morte dela em 1915. Espiritualmente rejuvenescido pela mensagem de justiça pela fé, Washburn foi como missionário para a Inglaterra. Até essa altura, a obra na Inglaterra tinha tido dificuldades, mas os seus métodos criativos para atrair multidões e prender a sua atenção mudaram literalmente a face da Igreja na Inglaterra, de um pequeno grupo de crentes para centenas que se converteram de uma só vez. Há evidências de que o Adventismo britânico não teria sobrevivido sem a sua contribuição como poderoso e criativo evangelista. Isto foi retirado da Enciclopédia Adventista Online. A primeira página desta carta está dirigida ao pastor W. W. Prescott. E aqui, nesta primeira página, ele mostra qual é o motivo porque ele lhe manda essa carta. Esta carta tem uma introdução ao pastor William Warren Prescott. No final desta primeira página encontra-se a própria assinatura do pastor Judson Silvanus Washburn. Ele começa a sua carta a falar sobre a Trindade. E ele na primeira página diz: "Eu não estou de acordo na doutrina da Trindade que tu tens, Prescott." E vejamos o que diz o pastor Prescott, mas que Washburn não crê. E é aqui onde nós vamos começar a analisar esta carta. E porquê é que vamos começar a analisar com esta carta? Porque esta carta vai ajudar-nos a compreendermos e a definirmos o que é a divindade e o que é a Trindade. E quando nós compreendemos o que é a divindade e o que é a Trindade, nós então podemos compreender as várias passagens da Mensageira do Senhor onde ela fala e toca neste assunto. Esta carta começa assim: "A doutrina da Trindade é considerada como o texto supremo da ortodoxia pela Igreja Católica Romana. Então, de onde vem a Trindade? Vem da Igreja Católica. Muitos dos concílios dessa Igreja, durante o seu desenvolvimento, foram quase inteiramente dedicados à discussão da Trindade, da controvérsia ariana e trinitária.
Era Cristo da mesma substância do Pai ou de uma substância semelhante? Muito naturalmente, a natureza da personalidade de Deus era o centro, o núcleo, a chave dos ensinamentos da teologia romana, a grande obra-prima de Satanás do cristianismo falsificado apóstata. Assim, a Trindade de onde vem? Vem de Satanás e vem de Roma, da Igreja Católica. Vejamos o que nos continua a dizer. As principais doutrinas do papado romano foram obtidas diretamente do paganismo. O sinal da cruz, a água benta, monges, freiras, o celibato, o sacerdócio, assim como o domingo sabático, etc., etc. De onde é que vêm todas estas crenças de acordo com Ashburn? Do papado romano. Mas de onde é que vêm originalmente? Vêm do paganismo. Ou seja, se nós aceitamos a doutrina do sinal da cruz, da água benta, monges, freiras, o celibato, do sacerdócio e o domingo, tudo isto é pagão. Mas ele está a fazer a referência destes ensinos com que outra doutrina? Com a doutrina da Trindade. E vejam o que ele diz agora aqui. Assim, esta doutrina católica da Santíssima Trindade vem do paganismo. Na Índia temos Brahma, Shiva, Vishnu, a vingativa e impiedosa Trindade. Então vemos por aqui que a Trindade é pagã, vingativa e impiedosa. Veio do paganismo e transladou-se de Roma pagã para a Roma papal. Vamos continuar a ver a carta do Ashburn. Onde no paganismo ou no romanismo está o mediador divino entre Deus e o homem? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele está aqui a citar a primeira a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E o apóstolo Paulo também nos fala de Jesus como mediador no livro de Hebreus. Não há nenhum no paganismo e na Igreja Romana, como Cristo é uma parte muito física de Deus, a divindade, torna-se necessário inventar uma multidão de mediadores humanos. A Virgem Maria, Pedro, André, etc. E uma multidão de santos fabricados, um conjunto de almas imortais de homens e mulheres santos. Então, na Igreja Católica, quantos mediadores existem? Existem muitos mediadores. Mas no povo de Deus, quantos mediadores existem? Existe apenas um, que é Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus tornou-se tão plena e literalmente uma parte componente do grande juiz severo que se deleita com o tormento eterno, segundo o ensinamento romano da Trindade. Então, no que é que se converte Jesus na Trindade? Converte-se num juiz severo e vingativo. E vejamos o que é que a carta nos continua a dizer. Que eles devem encontrar ou fabricar uma multidão de mediadores espiritualistas humanos. Assim, a doutrina católica coloca a Jesus como mediador, mas depois coloca outros mediadores abaixo de Jesus e começam com a Virgem Maria, depois vêm os santos, para se poder chegar a Jesus. E porquê? Porque Jesus é muito vingativo e é um juiz severo. Esta é a Trindade Católica. Vejamos o que nos continua a dizer a carta. Esta remoção de Jesus da sua verdadeira relação com Deus e o homem leva-o para tão longe de nós que ele se torna um afligidor de tormento eterno e já não é mais o nosso Salvador amoroso. O que é que está aqui Prescott, ou aliás, o Ashburn a dizer a Prescott nesta carta? Ele estava a dizer que na doutrina pagã Jesus é um malvado, é um vingador e um juiz muito severo. Se nós cremos na Trindade, nós temos que nos certificar que este é o Jesus que nós estamos a crer. Mas o Ashburn está a dizer-lhe que se nós cremos nesse Jesus, estamos a removê-lo da sua verdadeira relação com Deus e o homem.
Porque a Bíblia diz-nos em 1 de João, capítulo 4 e versículo 2, como é Deus. E como é que Ele é? Deus é amor. Também nos é dito que Ele é grande em misericórdia. Então a Bíblia não nos diz que Ele é vingativo, nem nos diz que é um juiz bem severo. Na doutrina católica pagã da Trindade, aí sim, Ele é vingativo e severo. Continuemos. A doutrina da Trindade é uma cruel monstruosidade pagã, afastando Jesus da sua verdadeira posição de divino Salvador e Mediador. Então Washburn vai explicar-nos porque é que ele não crê na Trindade. Ele já nos disse que a Trindade é pagã, que vem de Roma, que transitou de Roma pagã para a Roma papal. Até aqui já vimos o que é que Washburn crê sobre a Trindade. Se nós nos deixarmos guiar pelos nossos sentimentos e pensamentos, isso irá tornar-se numa confusão. Vamos analisando o que Washburn escreveu a Prescott sem colocarmos os nossos pensamentos ou sentimentos em primeiro lugar. Deixemos primeiro que eles, os dois, se debatem, que falam entre si e que nós sejamos apenas os ouvintes. Não tomemos, todavia, pensamentos ou ideias que nós já conhecemos. E vamos continuar a analisar a carta. Afastando Jesus da sua verdadeira posição de divino Salvador e Mediador. Então o que é que a doutrina pagã faz com Jesus, mediador? Remove-o simplesmente. É verdade que não podemos medir ou definir a divindade. Está para além do nosso entendimento finito. No entanto, neste assunto da personalidade de Deus, a Bíblia é muito simples e clara. O Pai, o Ancião de Dias, é desde a eternidade. Jesus foi gerado do Pai. Jesus, falando através do salmista, diz: O Senhor, Jeová, me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos capítulo 2, versículo 7. Novamente em Provérbios 8, onde Jesus é mencionado sob o título de sabedoria, e ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, lemos: O Senhor Jeová me possuiu no princípio de seus caminhos. Versículo 22. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Versículo 25. Continua a dizer-nos Washburn ao pastor Prescott: O filho diz que ele foi gerado, nascido do seu pai Jeová, e ele chama o seu pai Jeová. No Salmo 110, versículo 1, o Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, etc. Em hebraico literal, Jeová disse a Adonai. Jeová, o Pai, disse a Adonai, o Filho. Salmos 110, 4. Jurou o Senhor Jeová e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é este sacerdote da ordem de Melquisedeque? É Jesus. Ver Hebreus capítulo 7, versículos 21 e 22, Marcos capítulo 19, versículo 35 e 36. Nestas escrituras, o próprio Jesus diz que o nome do Pai é Jeová, o seu próprio nome Adonai. Colocado em Êxodo 23, 21, o Senhor disse que enviaria o seu anjo perante o seu povo, literalmente o seu mensageiro, e disse: O meu nome está nele, por isso Deus colocou o seu nome no seu Filho. Assim, na terra, o nome de todo o Pai está no seu Filho. É, portanto, admissível dizer que o Filho pode ser chamado de Jeová, mas principalmente, fundamentalmente, o Filho disse que o nome de seu Pai é Jeová. Continuemos a analisar. Agora, Washburn vai citar as palavras de um sermão do pastor Prescott, efetuado a 14 de outubro de 1939. O pastor W. Prescott pregou um sermão na igreja de Tacoma Park sobre o assunto: o que vem. De uma cópia impressa pelo orador,
passo a citar o seguinte das páginas 1 e 2. No Antigo Testamento encontramos o nome de Jeová ao Senhor cerca de 7.000 vezes. E no Novo Testamento encontramos o nome de Jesus cerca de 1.000 vezes e o nome Senhor mais de 700 vezes. Agora o Jeová, ao Senhor do Antigo Testamento, foi manifestado como Jesus, o Senhor, no Novo Testamento. Portanto, e aqui é onde vem a contradição no que Washburn não está de acordo com Prescott. Isto do que estamos a citar aqui é parte do que pregou Prescott. E isto era o que acreditava Prescott. Portanto, e isto é o que está a dizer Prescott no seu sermão, portanto, esta única pessoa, Jeová Jesus, é mencionada pelo nome cerca de 8.750 vezes. E agora reparem no que está escrito em letras vermelhas. Esta é uma das perversões mais surpreendentes da língua original da Bíblia, algumas vezes escrita, e vindo de um homem de educação, parece quase imperdoável. Então o que é que o Washburn está a dizer a Prescott? Está a dizer que o que ele ensina é a coisa mais perversa que já que se tenha dito, e que essa coisa mais perversa é que Jeová e Jesus são uma única pessoa. Quando eu li esta carta e depois a traduzi para o português, fiquei completamente surpreendido como temos sido manipulados pela Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta carta revela-nos dados muito importantes que nos têm sido escondidos. Mas continuemos a ler a carta. A cunhagem do duplo nome Jeová, Jesus, é certamente original do pastor Prescott, pois não o encontro na Bíblia ou nos escritos do Espírito de Profecia. Como mostrado no hebraico do Salmo capítulo 2, versículo 7 e Salmo 110, versículo 1 e 4 e Provérbios capítulo 8 e versículo 22, temos mostrado que Jesus diz que o nome do seu pai é Jeová. E no hebraico dos Salmos 110, versículo 1, o nome do filho é Adonai. Aqui vem a contradição. É verdade que o Pai diz em Êxodo capítulo 23, versículo 1, que o seu nome está no Filho. Isto é verdade para todos os filhos da terra. O nome do Pai está no Filho. Mas o Filho e o Pai são duas pessoas e não uma pessoa, como afirma incorretamente o pastor Prescott no seu sermão. Então, o que é que está a dizer Prescott no seu sermão? Ele está a colocar o Filho no mesmo corpo, ou na mesma pessoa do Pai. Então, nesse corpo já não haveria uma pessoa, mas haveriam duas pessoas. E ao haverem duas pessoas nesse corpo, haveriam duas cabeças, 4 mãos e 4 pés. Por isso, Washburn está a dizer-nos que isto é uma monstruosidade. Mas o que o Washburn está a dizer é que o pai está separado do filho e o filho está separado do pai. São duas pessoas separadas e não unidas no mesmo corpo, ou no mesmo ser, ou na mesma substância. Vejamos o que continua a dizer Washburn. Durante muitos anos, o meu pai foi um dos principais ministros da Conferência de Iowa. Em 1884, comecei o meu trabalho como ministro nessa conferência. O meu pai era o pastor Washburn. Depois, com a minha ordenação, tornei-me também o pastor Washburn. Mas éramos duas pessoas e não uma pessoa. Ele está agora aqui a fazer a comparação entre o pai e o filho. Agora seria justo ou verdadeiro dizer que ao escrever uma história da conferência de Iowa, cada menção ao pastor Washburn se aplicava a mim? Enfaticamente não. Então, o que é que ele está aqui a dizer? Está a dizer, atenção Prescott, o meu pai foi um dirigente na igreja, mas eu também fui um dirigente na igreja. Então, se fizermos uma biografia e falarmos do Washburn, seria bom que o que fez o filho fosse atribuído também ao pai? Ele está a dizer que não, porque o filho tem a sua personalidade e o pai também tem a sua personalidade. Ou seja,
São pessoas diferentes e distintas. É isto o que ele está a demonstrar. Está a separar dois seres, o Pai e o Filho. Continuemos a leitura. Seria totalmente falso, como é a afirmação de que cada vez na Bíblia onde a palavra Jeová, ó Senhor, aparecia, significava Jesus e que Jesus e o Pai eram uma pessoa. Vários milhares de vezes aplica-se ao Pai e não ao Filho. Estamos aqui a dar-nos conta do que é que ele está a dizer. Ele está a dizer ao pastor Prescott que não seria razoável que o Pai e o Filho estão dentro de uma só pessoa. Existem algumas declarações que se aplicam ao Pai e outras declarações que se aplicam ao Filho. A declaração do sermão é uma tremenda deturpação da verdade da personalidade divina separada do Pai e do Filho. O Pai e o Filho não são uma só pessoa, mas duas pessoas tão distintas como as duas pessoas do meu Pai e eu próprio. Isto é o que está a defender o pastor Washburn. E o Washburn está a dizer que ele não é trinitariano, mas que Prescott é trinitariano. Jesus, que ilustrou e explicou as coisas celestiais por coisas terrenas, nas suas parábolas, tinha deixado claro que o Pai e o Filho não são uma pessoa, como ensina Prescott, seguindo assim a doutrina romana da Trindade. Então o que é que Prescott estava a ensinar? Estava a ensinar a doutrina da Trindade, que é uma doutrina pagã, que foi adotada por quem? Pela Igreja Católica, e que mais tarde foi adotada também aonde, meus irmãos? Foi adotada na Igreja Adventista. E porquê? Porque o pastor W. Prescott estava a ensinar a doutrina pagã. Em João, capítulo 17, e os versículos 21 e 22, para que todos os seus discípulos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que sejam um como nós somos um. Jesus sabia, e nós sabemos, que os discípulos não eram uma pessoa, e isso representava a unidade do Pai e do Filho. Não poderiam, pela própria palavra de Cristo, ser uma pessoa. Leia esta gloriosa declaração do Espírito de Profecia, explicando João capítulo 17, versículos 21 e 22. O texto que acaba de ser citado, Testemunhos, volume 8, página 269. Declaração admirável. A unidade existente entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. São um no propósito, no pensamento, no caráter. E o que é que diz aqui? Mas não em pessoa. Assim é que Deus e Cristo são um. Então, o que é que estava a dizer Prescott? Ele estava a dizer que são dois numa pessoa, que no mesmo corpo existem duas cabeças, 4 mãos e 4 pés, ao falar somente do Pai e do Filho. Esta é a doutrina pagã católica da Trindade. Vejamos o que nos continua a dizer. O pastor Prescott contradiz frontalmente as palavras de Jesus na Bíblia e as palavras do Espírito de Profecia quando afirma que eles são uma só pessoa. Satanás tomou alguma concepção pagã de uma monstruosidade de 3 cabeças e, com a intenção deliberada de desprezar a divindade, teceu no romanismo como nosso glorioso Deus uma invenção impossível e absurda. Esta doutrina monstruosa, transplantada do paganismo para a Igreja Papal Romana, está a procurar introduzir a sua presença maligna nos ensinamentos da mensagem do terceiro anjo. Era isto o que pregava W. Prescott, a doutrina pagã católica. Um ser, uma pessoa com 3 cabeças, um corpo com 3 cabeças, uma só substância com 3 corpos, que por sua vez são 3 cabeças. Quantos pensam através destas imagens que é assim a divindade? Era isto que Washburn lhe chamava uma monstruosidade,
porque o nosso Deus não é assim. Isto é um monstro. Contudo, muitos adventistas do sétimo dia usam a ilustração do canto inferior esquerdo para defender a doutrina da divindade. E esse triângulo invertido do canto inferior esquerdo é o mesmo que as restantes imagens. Todas estas imagens representam uma monstruosidade. Por isso, Washburn era antitrinitariano, porque quando nós já temos o conceito do que é até agora a Trindade, quantos de nós nos chamaríamos de trinitarianos ou trinitários? Quantos defenderiam a Trindade? Quantos hoje diriam: "Oh, eu sou trinitariano"? Por isso é que ser trinitariano é uma monstruosidade. O que é que fez Washburn, tomando os escritos do Espírito de Profecia, a este monstro de 3 cabeças? Foi colocar as evidências bíblicas e dizer que o Pai está separado do Filho e não são uma mesma pessoa, são 2 pessoas distintas. Em que sentido são uma pessoa? Para que não somente estejamos a ler aqui a carta, vamos então também agora ver a palavra de Deus. Leiamos João capítulo 17 versículos 1 até 3. E Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. E agora vejamos o que nos diz o Espírito de Profecia sobre esta passagem. O capítulo 17 de João fala claramente na personalidade de Deus e de Cristo e de seu relacionamento mútuo. Pai, é chegada a hora, disse Cristo. Glorifica a teu Filho para que também o teu Filho te glorifique. E é citado João, capítulo 17, versículos 2, 3, 5, 11 e 23. Aqui é visto personalidade e individualidade. Manuscrito 124 de 1903. Então o que é que nos é dito aqui? Que o Pai é uma pessoa com a sua individualidade e o Filho é uma pessoa com a sua própria individualidade. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 20, vejamos o que nos é dito. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vejamos agora o que é que a mensageira do Senhor nos comenta acerca de João capítulo 17 e dos versículos 20 a 23. E isto encontra-se na Review and Herald de 1 de junho de 1905. Cristo é um com o Pai, mas Cristo e Deus, e como é que diz aqui? São 2 pessoas distintas. Então, entre o Pai e o Filho, o que é que existe? Pessoas separadas, ou seja, são 2 personagens distintos. Então não podemos colocar o Filho de Deus no corpo do Pai. Porque se fazemos isto, o que é que estamos a destruir? Estamos a destruir a personalidade e a pessoa deles. E isso é uma monstruosidade. Leiam a oração de Cristo no capítulo 17 de João e verão que esse ponto está claramente destacado. Quão fervorosamente o Salvador orou para que os seus discípulos fossem um com ele, assim como ele é um com o Pai. Mas a unidade que deve existir entre Cristo e seus seguidores não destrói a personalidade de nenhum dos 2. Eles devem ser um com Cristo, assim como ele é um com o Pai. Continuemos a ver o que nos diz Washburn. Na página 8 do sermão impresso do pastor Prescott, encontra-se esta declaração.
Isto é o que ele estava acreditando, Prescott. Não podemos considerar as três pessoas da divindade como seres separados. Então, no que é que cria Prescott? Na Trindade pagã. Porque ele está a dizer que não podemos considerar as três pessoas da divindade como seres separados. Cada uma delas habitando e confinada a um corpo visível da mesma forma que três seres humanos. Ou seja, Prescott os via como seres humanos, por exemplo, como seres separados, mas via-os como um só corpo, uma só substância, um só ser. Um corpo com 3 cabeças, 6 braços e 6 pernas. Vejam o que ele continua a dizer. Há 3 pessoas na divindade, mas estão tão misteriosamente e indissoluvelmente relacionadas entre si que a presença de cada uma delas é equivalente à presença das outras. O que Prescott nos está aqui a dizer é precisamente o que acabamos de ver nas imagens com 3 cabeças. E existe um mistério que eles estão indissoluvelmente relacionados num só corpo. E isso diz Prescott que não se pode explicar. E também é o que muitos dizem atualmente, inclusive Ted Wilson, que poderemos ver num estudo mais à frente. E onde ensinava Prescott? Nas escolas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde se formavam os pastores adventistas que iriam dirigir depois a igreja. E onde é que ele pregava? Nas igrejas e nas escolas adventistas. E como é que era considerado Prescott na sua época? Como um grande professor, como um grande mestre, um grande erudito, um grande teólogo. Por isso, Prescott foi um dos mais acérrimos inimigos do remanescente de Deus. Vejamos o que nos vai dizer Washburn. Esta é a doutrina da Trindade, tal como expressa na declaração já citada do sermão, página 1, de que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma pessoa. Ele afirma que não são pessoas distintas, mas uma pessoa, e que a presença de cada uma é equivalente à presença das outras. O próprio Cristo ensina em João 17, 21 e 22, que as 3 pessoas da divindade são 3 seres separados. Reparamos agora aqui que Washburn está a incluir uma terceira pessoa da divindade. Porque agora Washburn diz que as 3 pessoas da divindade são 3 seres separados. Pois os discípulos eram seres separados, diz ele. E quantos discípulos eram? Eram 12. Havia então um corpo único com 12 cabeças? Claro que não. Isto seria um monstro. Agora entendemos porque é que a besta do Apocalipse é dito que é uma besta terrível e espantosa. É-nos dito que é um monstro, porque a besta do Apocalipse 13 é-nos dito que tem 7 cabeças. Mas essas 7 cabeças estão num corpo e por isso é um monstro. Por isso João, quando a observou, só conseguiu identificar como uma besta terrível e espantosa. Agora, se observarmos um discípulo e dissermos que ele tem 12 cabeças, como é que nós o classificaríamos? Como um monstro também? Como uma cabeça? Por isso, continuemos a ver o que nos diz Washburn. Pois os discípulos eram seres separados, e Cristo compara a unidade do Pai e do Filho como a unidade dos discípulos unidos em perfeita unidade de coração. Assim, esta afirmação do pastor Prescott é absolutamente contrária a João, capítulo 17, versículos 21 e 22 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O que é que nos está a dizer o pastor Washburn? Quem é que ele está a enfrentar? A Prescott e ao seu falso ensinamento da Trindade pagã, pretendendo-a converter em divindade. Continuemos. Se o ensinamento deste sermão do pastor Prescott for verdadeiro, então é claro que, como os 3 na doutrina da Trindade são uma só pessoa,
quando Cristo foi concebido e nasceu da Virgem Maria, o Pai foi concebido e nasceu da Virgem Maria. Quando Cristo foi pendurado na cruz a morrer, o Pai foi pendurado na cruz a morrer. Quando Cristo jazia no novo túmulo de José, o Pai jazia no novo túmulo de José. Se a pessoa de Cristo morreu, a pessoa do Pai, que é considerada uma pessoa, também morreu. Ou o Pai e o Espírito Santo morreram quando Jesus morreu, ou Jesus não morreu. Este é o comentário que o Washburn está a fazer quando nós cremos na doutrina da Trindade. Ele está a refutar Prescott e ele está a dizer a Prescott: se tu crês na doutrina da divindade, que é uma só pessoa, então quando Jesus foi concebido da Virgem Maria, não somente foi concebido Jesus, como também foi concebido o Pai. E não somente foi concebido o Pai e o Filho, mas também o Espírito Santo. E quando Jesus morreu na cruz, não somente morreu Jesus, mas também morreram o Pai e o Espírito Santo. Este é o absurdo em se crer na doutrina da Trindade pagã. Por isso, quando nós começamos a ler esta carta, isto fica muito claro porque é que os pioneiros não criam na Trindade. E é por isso que os pioneiros se opunham à Trindade. Por isso é que eles nunca optaram por um credo, e muito menos optaram por um credo com a crença na Trindade, que é o que hoje o Adventismo faz. Falam precisamente na Trindade. E porquê é que os pioneiros não queriam nisto? Porque eles eram contra a Trindade. Assim como os pioneiros se opuseram à monstruosidade da doutrina pagã da Trindade, o mesmo acontece com o mensageiro do Senhor, que ela nunca aceitou esta doutrina pagã. Continua a dizer-nos o pastor Washburn: se Jesus estava realmente morto de sexta-feira à tarde a domingo de manhã, o Pai e o Espírito Santo também estavam mortos de sexta-feira à tarde a domingo de manhã, se o sermão de Prescott estiver correto. Mas o professor Prescott é muito lógico. Que caminho de dilema é que ele toma? Cito uma carta que foi escrita pelo pastor J.F. Anderson, antigo pastor da igreja de Tacoma Park, datada de 16 de janeiro de 1940. E isto é da Avenida St. Louis, número 102, Fort Worth, Texas. Em resposta à sua pergunta sobre a minha carta, sobre a minha conversa com o pastor Prescott, foi depois de eu ter falado sobre o sacrifício vigário de Cristo que ele me chamou e quis falar comigo sobre o assunto. Ele tentou convencer-me de que Cristo não morreria como Filho de Deus, como eu tinha pregado. Então, no que é que estava também agora a crer Prescott? Em que Cristo não morreu. Então, se Cristo não morreu, o que ocorre connosco? Estamos perdidos, sem salvação. Mas veja o raciocínio lógico de Prescott. E é por isso que a lógica não entra na palavra de Deus. Nas Escrituras ou nos testemunhos apenas entra o que está escrito, nada mais. Continuemos a ver a carta. Ele tentou convencer-me de que Cristo não morreria como Filho de Deus, mas como eu tinha pregado. E quando não me conseguiu convencer, disse: eu não aprecio que você me deixe sem um Cristo durante 3 dias e 3 noites. Esta última frase foi o que Prescott disse. Como tu dizes que Cristo morreu, eu não aprecio que me tenhas deixado sem um Cristo durante 3 dias e 3 noites. E continua a escrever o pastor J.F. Anderson a Washburn. E lembre-se, pastor Washburn, esta afirmação foi feita depois de ele ter tomado a posição de que o Filho de Deus não morreu, mas apenas o Filho do Homem. Prescott estava agora a fazer as coisas ainda mais complicadas, pois estava a fazer uma total confusão, uma autêntica Babilónia, um catolicismo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já não sabe corretamente no que crê, perdeu a bússola, e isto é também o que está a passar dentro do Adventismo atualmente. Continuemos a examinar a carta. Outros mestres da Trindade
dizem que a morte de Cristo não foi vigária, mas apenas os sofrimentos. Vejam que agora não é só Prescott a ensinar a falsa doutrina da Trindade. Aqui está a falar-nos de outros mestres da Trindade, ou seja, outros teólogos dentro da Igreja Adventista a ensinar a doutrina católica pagã da Trindade nas universidades adventistas, com aqueles que têm um maior grau de educação. Por isso, Washburn disse que estava surpreendido como um homem educado como Prescott pode dizer todas estas coisas. Continua Anderson a dizer a Washburn: mas o salário do pecado é a morte e não o sofrimento. Só os sofrimentos de Cristo não podiam pagar a pena. O Filho de Deus tem de morrer para pagar a pena da lei violada. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, por um sacrifício pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. O Filho de Deus morreu para que a lei de Deus pudesse viver em nós. Continua Anderson a dizer a Washburn: se Cristo não morresse, nós nunca poderíamos guardar a lei. Ou Cristo tem de morrer, ou a lei morre em nós. Para que a lei possa viver em nós, o Filho de Deus morreu. E tomem atenção à frase que ele vai agora dizer. Mas a Trindade torna a morte de Cristo impossível, como o professor Prescott parece ensinar. Portanto, a Trindade romana destrói a lei. Não admira que o papado mude e destrua a lei de Deus e substitua-a pela tradição e as obras humanas. Se o Pai, o Filho ou as três pessoas, tal como nos diz o pastor Prescott, estão num só corpo, na realidade, ou morreu Cristo juntamente com o Pai e o Espírito Santo, ou não morreu Cristo porque o Pai não morreu e o Espírito Santo também não morreu. E, ao não morrer Cristo, então quem é que pagou a transgressão da lei? Quem pagou a consequência do pecado? E se acreditarmos na Trindade, o que é que nos diz Washburn? Que estamos a rejeitar a lei de Deus, porque Cristo não pagou pelo pecado e assim não podemos guardar a lei. Por isso, meus irmãos, os pioneiros não acreditavam na Trindade. É por isto, meus irmãos, que eles não acreditavam nesta monstruosidade. Continua a dizer-nos Washburn: conforme é declarado na carta do pastor Anderson, temos a negação lógica ousada da morte de Cristo, o próprio fundamento do Evangelho. O Filho de Deus não morreu, apenas o Filho do Homem, apenas uma expiação humana. Esta é a única posição lógica que qualquer homem pode tomar que acredita na doutrina romana pagã da Trindade, que é uma irmã gêmea de tormento eterno e tão verdadeira e lógica como o purgatório e o sábado dominical. Não admira que o papado romano seja o mestre original de ambas as doutrinas da Trindade e do tormento eterno. Muito logicamente, a Igreja Romana deve ter muitos mediadores humanos, mas também muitas obras humanas para ganhar a salvação, ou pelo purgatório, ou pela missa, ou pelos tormentos da punição auto-infligidos para ganhar o céu. Porque Cristo, sendo uma parte de uma pessoa da Trindade, não poderia morrer a menos que o Pai e o Espírito Santo morressem todos com ele, de acordo com esta falsa doutrina da Trindade. Se aceitarmos a Trindade católica, temos de aceitar o que vai com ela, os mediadores humanos e as obras humanas, pois, segundo o pastor Prescott, o Filho de Deus não morreu. Ele ressentiu-se da ideia de que o Filho de Deus estivesse morto 3 dias e 3 noites. O Cristo do professor Prescott não estava morto, mas vivo desde sexta-feira à tarde até domingo de manhã. Se assim é, então a nossa dívida não foi paga e estamos todos perdidos. Esta é a lógica da adoção da doutrina romana da Trindade por parte do pastor Prescott. A Bíblia ensina que o Filho de Deus morreu como o Filho de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ver também Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 22, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. As palavras Filho de Deus e Cristo são sinónimos de Mateus capítulo 16, versículo 16. E repetidas vezes as Escrituras afirmam que Cristo morreu pelos nossos pecados, o princípio fundamental do Evangelho. À medida que lemos esta carta, vamos todavia ter mais surpresas no que nos vão colocar numa direção correta. Continuemos a ler. Nada é mais claro nas Escrituras do que a verdade de que o Filho de Deus morreu por nós e temos uma expiação divina e não simplesmente uma expiação humana. Aqueles que creem que o Filho de Deus não morreu citam uma declaração inédita da irmã White. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. O que é que está agora a citar Prescott? Está a citar os testemunhos. E quem é que também citava os testemunhos? Aqueles que apostataram. O Dr. Kellogg citava os testemunhos. Atia Jones também, já depois de ter apostatado, continuava a citar os testemunhos. Wagner também, depois de apostatar, continuava a citar os testemunhos. E o que fazemos nós? Citamos também os testemunhos. Vejamos o que continua a dizer Washburn. Tudo isto fica muito claro se crermos na declaração bíblica da morte, tal como encontrada em Jó, capítulo 34, versículos 12, 14 e 15. Na verdade, Deus não procede impiamente. Se Ele, Deus, pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si, Deus, o seu espírito e o seu fogo, o Espírito de Deus e o sopro de Deus. Toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria para o pó. Com Deus está a fonte da vida. Salmos 36, versículo 9. Toda a vida, angélica, humana, animal, vegetal, vem de Deus e é simplesmente emprestada por um tempo às criaturas de Deus. Era a vida de Deus antes que a criatura a recebesse. É a vida de Deus enquanto eles têm, e se Deus leva para si a sua própria vida, a criatura volta para onde estava antes de ter recebido a vida de Deus. Mas essa vida não é uma pessoa separada. É a vida de Deus levada pelo Senhor de volta para si mesmo onde estava antes de ser dada à criatura. É verdade que somos participantes da natureza divina se formos cristãos, mas isso não significa que sejamos personalidades conscientes na morte. Deus retira a sua vida e nós estamos mortos. E assim foi Cristo. Estamos a colocar toda a carta nestes slides porque alguns se servem do pastor Judson Silvanus Washburn e usam apenas certas porções desta carta e não colocam toda a carta. Isso seria estar a usar apenas os argumentos que nos convêm. E isso seria injusto e desonesto apresentar somente uma porção desta carta. Nós temos que apresentar todo o contexto da carta para que possamos compreender todo o raciocínio deste pastor. Mas existem muitos atualmente que citam o pastor Washburn e apenas usam certas passagens que eles querem. E isto, meus irmãos, é inconcebível. Pode ser para alguns um pouco maçudo estarmos aqui a apresentar esta carta com cerca de 20 páginas na sua totalidade. Mas é fundamental conhecermos todos os pormenores e todos os contextos da mesma. E estamos certos que irá ajudar aqueles que têm o desejo e o interesse de conhecer estas verdades. Por isso peço-vos, meus irmãos, um pouco de paciência e continuemos a ver o que nos diz a carta. Quando Cristo foi gerado do Pai, ele recebeu a vida de Deus, seu Pai. Quando Jesus morreu na cruz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ó vida. E a vida de Deus foi devolvida ao Pai. E durante um tempo, 3 dias e 3 noites, essa vida estava com o Pai de onde tinha vindo. Na ressurreição, essa vida de Deus é restituída àquele que morreu.
Salmos 104:30. Mas entre a sua morte na sexta-feira à tarde até domingo de manhã, o Filho de Deus estava morto. Derramou a sua alma na morte. Isaías 53:12. Leia esta declaração clara em The Spirit of Prophecy, volume 3, página 203. Quando ele fechou os olhos na morte, na cruz, a alma de Jesus não foi imediatamente para o céu. Tudo o que compreendia a vida e inteligência de Jesus permaneceu com o seu corpo no sepulcro. E quando ele saiu, era como um ser inteiro. Ele não teve que invocar do céu o seu espírito. Existe outro pastor que era contemporâneo do pastor Washburn. O seu nome é Milian Laurits Andresen. Ele nasceu em 1876 e faleceu em 1962. E por estas datas podemos constatar que Andresen era apenas 13 anos mais novo do que Washburn e faleceu 7 anos após a morte de Washburn. O pastor Andresen ajuda-nos a esclarecer a posição correta da palavra gerado. E por vezes, quando vemos todos os que se levantaram a este movimento, como eles estudavam a palavra de Deus e como tinham bem definido o conceito adventista, atualmente o povo rejeita-os. Não querem saber nada do que eles escreveram e nem se interessam em saber quem é que eles eram. Mas, por exemplo, o livro Primeiros Escritos está cheio de citações de Guilherme Miller. O livro O Grande Conflito tem um capítulo inteiro dedicado a Guilherme Miller. Mas quantos de nós já lemos alguns sermões do que ele pregava? Praticamente ninguém. Porque as pessoas não estão interessadas nestes homens de Deus. Continua a dizer-nos Washburn. Isto contradiz frontalmente os ensinamentos do pastor Prescott. Na verdade, como diz a Escritura, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos 5:10. O Filho de Deus morreu pelo homem caído. Temos uma expiação divina. Tudo isto é suficiente. Essa doutrina papal da Trindade destrói o Evangelho e deixa-nos sem esperança, pois obrigou o seu defensor, o pastor Prescott, a negar essa grande verdade das Escrituras, que o Filho de Deus morreu pelos pecados do mundo. Qualquer doutrina que leve um homem a negar que o Filho de Deus morreu deve ser uma doutrina maligna, uma doutrina anticristã, não de Deus, mas de Satanás. A personalidade distinta e separada do Pai e do Filho é absolutamente essencial para o plano de salvação. Então, o que é tão essencial para nós hoje? É termos esclarecido que o Pai é uma pessoa que tem uma personalidade e que Cristo é outra pessoa e que tem também personalidade própria. Era essencial, uma necessidade absoluta, que enquanto Cristo estivesse morto, o Pai deveria viver sustentando todas as coisas e trazendo Jesus do túmulo. Cristo é o único mediador entre Deus, o Pai e o homem. Se o Pai e o Filho são uma só pessoa, e agora veja o que nos vai dizer o Washburn de acordo com o que parece quando crê. Então, Cristo é um mediador entre ele próprio e o homem. Ou seja, já não é um mediador entre o Pai e o Filho. Cristo foi feito à expressa imagem da pessoa de seu Pai. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, uma pessoa distinta, uma pessoa separada. Onde é que já lemos isto? No Evangelho de João, capítulo 17, e nos versículos 20 ao 22. Declarado pela palavra de Deus, pelos testemunhos e por este pioneiro. Agora ele vai citar Daniel. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Capítulo 7 e versículo 9. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem,
e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Versículo 13. Aqui estão duas pessoas distintas e separadas na sua personalidade. As Escrituras são tão claras sobre este ponto como sobre qualquer assunto da verdade bíblica. Porque os pagãos acreditavam em alguns deuses que tinham um só corpo, com mais do que uma cabeça, e porque a Igreja Romana adotou essa ideia pagã, o tormento eterno, a adoração de homens mortos, o sinal da cruz e também a Trindade, diretamente do paganismo, é a doutrina da Trindade mais sagrada do que o tormento eterno, o sábado dominical, o purgatório ou qualquer outra doutrina papal pagã? Certamente que não. E o facto de Cristo não ser um mediador na Igreja Romana demonstra que a Trindade destrói a verdade de que Cristo é o único mediador. A chamada Igreja Cristã, o Papado, que originou a doutrina da Trindade, não o reconhece como o único mediador, mas substitui uma multidão de espíritos de homens e mulheres mortos como mediadores. Se você sustentar a doutrina da Trindade, na realidade, Cristo já não é mais o seu mediador. A doutrina da Trindade, como o seu autor, Satanás, é uma destruidora, uma absurda caricatura irreverente, uma blasfémia burlesca sob a gloriosa unidade livre de coração e propósito e perfeito amor omnipotente e vida criativa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre esta mesma carta, alguns já poderão estar a perguntar: então e o Espírito Santo? Onde é que ele ficou? Pois bem, nesta carta, o pastor Washburn também nos vai falar no que realmente é o Espírito Santo. Até agora ele só praticamente tem estado a argumentar entre o Pai e o Filho. Mas no segundo estudo desta série que iremos fazer de seguida, que tem por tema a divindade versus a trindade no Adventismo, parte 2, nesse segundo estudo vamos ver o que Washburn disse acerca do Espírito Santo. Mas continuemos a ver a carta. Muitas vezes no Novo Testamento lemos sobre Cristo orando a Deus. Se as três pessoas da chamada Trindade estivessem sempre juntas, sempre inseparados, três pessoas em uma pessoa, uma parte muito pessoal, uma da outra, e como o pastor Prescott ensina, que Cristo sempre foi Jeová o Pai, porque Cristo deve orar. E não estava ele realmente a orar para si mesmo? Está aqui a refletir o Washburn. Se os três estão dentro de uma só pessoa, então para que é que Cristo vai orar? Vai orar para ele mesmo? Quando Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, João 5,30, era ele uma parte pessoal de uma só pessoa da Trindade? Ele reconheceu uma pessoa acima de si mesmo, uma personalidade separada quando disse: o Pai é maior do que eu. João 14,28. Ele certamente olhou para uma pessoa maior do que ele próprio. Embora não fosse uma só pessoa com o Pai, como a Escritura e o Espírito de Profecia declararam, contudo estava em absoluta harmonia com o seu Pai e prestou-lhe obediência perfeita, o exemplo para cada anjo e cada criatura no universo. E quando o pecado acabar para sempre, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Estas e muitas outras escrituras tornam a doutrina da Trindade impossível. Quando Jesus veio a este mundo como ser humano, correu o mesmo risco que todo homem enfrenta, o risco de fracasso e de perda eterna. Era possível para Jesus falhar, cair em pecado e perder-se. Cito uma das mais belas e comovedoras declarações encontradas no Espírito de Profecia, o Desejado de Todas as Nações, página 49, que diz:
Ao mundo em que Satanás pretendia domínio, permitiu Deus que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana. Combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com o risco de fracasso e ruína eterna. Era isto que estava sujeito o Filho de Deus. O coração do Pai humano compadeceu-se do Filho. Olha a fisionomia do pequenino e treme ante a ideia dos perigos da vida. Anela proteger seu querido do poder de Satanás, guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar mais amargo conflito e mais terrível risco de Deus, deu seu Filho unigênito, para que a vereda da vida fosse assegurada aos nossos pequeninos. Nisto está o amor. Maravilhai-vos, ó céu, e assombrai-vos, ó terra. Isto é o que representa Deus, ou seja, Deus é amor. Se Cristo, como era possível, tivesse sofrido fracasso e ruína eterna, se a doutrina da Trindade de que Cristo era uma só pessoa com o Pai fosse verdadeira, então o Pai também estaria perdido e o universo aniquilado. Toda esta bela passagem indica como uma personalidade separada para o Pai Celestial e o seu Filho, como de qualquer pai e filho terreno. Toda a doutrina da Trindade é totalmente estranha a toda a Bíblia e aos ensinamentos do Espírito de Profecia. A revelação não dá o menor indício sobre ela. Esta monstruosa concepção pagã não encontra lugar em todo o universo livre do nosso Pai Celestial abençoado e do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, como é considerada a doutrina da Trindade? É uma monstruosidade. Então faço-vos agora uma pergunta. De acordo com tudo o que temos visto, apesar de ainda nos faltar mais 2 estudos sobre este tema, quando lemos sobre o que realmente significa a Trindade, quantos cremos agora na Trindade? Quantos de nós agora diríamos que somos trinitarianos? Quantos agora de nós podemos dizer: "Oh, eu sou adventista do 7º dia, mas creio na Trindade"? Já temos muita informação sobre o que significa a palavra Trindade. Contudo, o que fazem a maioria dos adventistas do 7º dia? O que é que eles dizem? "Oh, eu sou trinitariano. Eu defendo a Trindade." Mas isto é uma monstruosidade o que nós estamos a querer afirmar. Como podes defender a Trindade quando ela é uma autêntica monstruosidade? Como podes defender um ser que está composto dentro de 3 seres, num só corpo, e que por sua vez tem 3 cabeças, 6 mãos e 6 pés? Como é que é possível isto? Esta é a monstruosa doutrina da Trindade. Vamos terminar com este último slide deste estudo em que Washburn nos diz o seguinte: as 3 pessoas distintas e separadas da... Como é que diz aqui? Que palavra é que ele utilizou e que palavra é que ele não utilizou? Não utilizou a palavra Trindade. E por que razão Washburn não utilizou a palavra Trindade? Porque ele tinha bem claro o conceito do que é a Trindade. Enquanto não tivermos bem claro o conceito do que é a Trindade, a nossa mente não ficará clara e não vamos poder defender a correta e sã doutrina. Por vezes, infelizmente, saímos a defender algo que nem sequer conhecemos e nem sequer estudamos. Mas Washburn está a dizer-nos e a usar algo que é o testemunho da mensageira do Senhor. E falo sem acréscimos nem omissões. Ele simplesmente a cita e diz: as 3 pessoas distintas e separadas da divindade estavam presentes no batismo de Jesus, que, ao sair da água, ouviu a voz do Pai proclamando: "Este é o meu Filho amado." E o Espírito Santo desceu sobre Jesus sob a forma de pomba,
em bênção divina. O Pai, a primeira pessoa dos três, falou do céu do seu Filho. A segunda pessoa e o Espírito Santo, a terceira pessoa dos três, confirma a palavra do Pai de que Jesus era o Filho amado de Deus. Aqui estão as três pessoas distintas que o Espírito de Profecia chama o trio celestial. Special Testimonies, série B, número 7, página 62. Damos assim por terminado este nosso primeiro estudo sobre a divindade versus a trindade no Adventismo. Temos para facultar aos interessados toda a carta do pastor Judson Silvanus Washburn, tanto a cópia do original em inglês, como também a tradução que efetuámos para a língua portuguesa. Basta solicitar-nos o PDF das mesmas. Estamos convencidos de que após os nossos 3 estudos sobre este tema e com esta carta muito reveladora escrita pelo pastor Washburn a Prescott, isto irá destapar o erro de muitos e as mentiras de outros e vai desmascarar muitos falsos pregadores. Há muitos falsos pastores que usam os testemunhos para implantarem os seus pensamentos, para implantarem as heresias do diabo, do catolicismo, do romanismo, tanto dentro da corporação adventista como dentro dos movimentos de sustento próprio. Por isso, é bem importante que nós estudemos bem acerca deste assunto e que o façamos até onde haja luz para isso. Pois quando não há mais luz revelada sobre o assunto da divindade, o silêncio é ouro. E aí aplicamos a passagem bíblica de Deuteronômio capítulo 29 e versículo 29 que nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Temos também para facultar aos interessados todos os slides deste estudo. Basta solicitar-nos através do nosso número do WhatsApp ou através do nosso e-mail que deixamos no final do estudo. Fazemos desde já o convite a você que nos está a acompanhar para que marque presença conosco já no próximo estudo. Até lá, desejamos-lhes as mais ricas bênçãos de Deus.